A prova de linguagens e redação do Enem é uma das etapas mais importantes do exame, pois avalia não apenas o domínio da língua portuguesa, mas também a capacidade de interpretação, análise crítica e expressão escrita dos candidatos. Compreender essa parte da prova é essencial para alcançar uma boa pontuação e garantir vaga nas universidades. Os 3 programas do governo são o SISU, que dá vagas às faculdades públicas, ProUni, que dá bolsas a faculdades particulares, e o FIES, que você irá pagar no final da sua graduação. Na prova de linguagens, ela consiste em 45 questões de múltipla escolha, abordando os temas como língua portuguesa, literatura, língua estrangeira. Esse fica na escolha do candidato, que entre inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologia da informação e comunicação. O formato dessas questões, elas não são conteudistas como os vestibulares tradicionais. Elas são objetivas, mas ela exige a interpretação atenta dos textos apresentados. Mas eu irei dar dicas de como você pode interpretar corretamente a prova de linguagens do Enem. Tenha uma leitura atenta, pegue um hábito de leitura regular. Leia jornais, revistas, contos e crônicas para se familiarizar com diferentes tipos de estilos e temas. Tem uma interpretação de texto, né? Foque em entender o contexto em que os textos foram escritos. Pergunte-se sobre a intenção do autor e como as partes dos textos se relacionam entre si. E o principal, revise as principais regras da gramática. Lembra, né, que o Enem ele valoriza mais a aplicação prática da língua do que apenas o conhecimento teórico. Então, ou seja, não é só decorar, você tem que aprender de fato aquilo que o Enem está buscando. Agora vamos para a parte mais temida de todos, né? A redação do Enem. Então, para quem não sabe, né, se você tirar nota 0 na redação do Enem, você pode ser desclassificado. Então, na prova do Enem, a redação é uma parte muito importante. Mas o que é essa famosa redação do Enem? A redação do Enem, ela é uma prova discursiva, então, ou seja, ela avalia a capacidade escrita e argumentação e organização das ideias dos candidatos. A prova, né, ela deve ser dissertativa, argumentativa, então, ou seja, você tem que apresentar um ponto de vista claro e defender ele ao longo do texto. Você não pode nem fugir que você vai abaixar sua nota com isso, então você tem que defendê-la ao longo do texto. A redação ela deve ter entre 7 e 30 linhas, e a prova ela exige uma produção textual dissertativa argumentativa abordando um tema social, científico, cultural ou político. Ela pede também, além da argumentação, uma proposta de intervenção para o problema abordado. E qual é a famosa estrutura da redação do Enem? A introdução. Ela apresenta o tema e a tese, que é argumento, que é a ideia central do texto. O desenvolvimento, você vai argumentar a sua tese, utilizando dados, exemplos, referências, repertórios para sustentar suas ideias ao longo do texto. E a conclusão, ela propõe uma solução para o problema, utilizando as informações e argumentos apresentados no desenvolvimento. Bom, mas quais são as dicas para você fazer uma boa redação no Enem? Redação é uma prática, não é uma coisa que você vai aprender ao longo em uma semana ou em um mês, que é muito pouco. É uma prática que você vai pegando para você conseguir ter um padrão. Então, ou seja, não adianta você pegar uma redação estilo Enem, entre aspas, e você querer aprender em uma semana. Não vai dar muito certo. Então, ou seja, você tem que pegar e ter uma prática daquilo. Bom, mas quais as dicas essenciais para você ter uma boa base na redação do Enem? Quando você tenha uma crítica, tenha um pensamento crítico que você possa usar na redação. Estude ortografia, porque isso conta muito. Qualquer erro que você tiver na redação é menos um ponto para você. Use uma linguagem formal e adequada. Utilize um vocabulário adequado para o público-alvo. E siga as regras gramaticais e ortográficas. Seja criativo e original. Como eu disse, pratica a escrita, não é algo que você aprende em pouco tempo, é uma questão de prática. Escreva redações com temas diversos para desenvolver a sua escrita e para você também organizar as suas ideias.
E tudo que você for ver, for assistir, for consumir, tenha um pensamento crítico sobre aquilo, porque aquilo ele pode servir de repertório para a redação do Enem e também para seus vestibulares em geral. E é claro, confie em você mesmo e nos seus próprios conhecimentos, porque irá dar tudo certo.